Barcelona 4-3 para cima do Real Madrid. Um jogaço que eu vou comentar sobre ele aqui nesse vídeo. Vamos lá então falar sobre esse jogaço, jogo de virada, né? O Real Madrid abriu 2-0 muito cedo. Daqui a pouco eu vou passar como é que foram todos os gols, passar pelos destaques da partida, ver as estatísticas, fazer uma análise bem completinha do jogo, tá bom? Só um aviso antes para você se inscrever e ativar o sininho aqui no canal, tá bom? Para o YouTube te mandar os vídeos novos, beleza? Já vamos passar aqui como é que foram os gols da partida então. Vale destacar com esse resultado, o Barcelona encaminha o título, fica muito próximo do título. Um tempinho atrás, eu acho que faz menos de 2 meses, eu fiz a análise de uma vitória do Barcelona contra o Real. Eu acho que foi da Copa da Espanha, da final da Copa da Espanha, naquele gol que o Koundé fez na prorrogação. Se eu não me engano, eu fiz análise desse jogo, não lembro. Mas já tem análise de um Barcelona e Real aqui no canal. E a base da minha análise é a mesma. Porque, logicamente, estamos na mesma temporada, mudou pouca coisa das duas equipes. E gira muito em torno de. É um Barcelona muito bem treinado. É um Barcelona com uma filosofia de jogo espetacular. É um Barcelona que tem o melhor futebol do mundo. Ponto. Não tá na final da Champions. O futebol do Barcelona é incrível. Eu adoro. Eu gosto demais do futebol do Barcelona. Mas não necessariamente quem tem o melhor futebol é quem vai alcançar os melhores resultados. No duelo contra a Inter de Milão, isso ficou claro. A Inter foi muito mais uma equipe que soube aproveitar as oportunidades que teve, enquanto o Barcelona era uma equipe que criou um monte de oportunidades, desperdiçou um monte de gols. Nesse jogo mesmo, ficou 4-3 e se o Vitor Munhoz, jovem jogador do Real, que fez a estreia dele, aproveitasse as chances que ele teve cara a cara já na reta final, eu estaria falando de um 4-4 aqui, sendo que o Barcelona foi amplamente superior. A partir dos 15 do primeiro tempo, só deu Barcelona, né? O Real encontra dois gols muito cedo, explorando essa linha alta, essa linha de impedimento do Barcelona, e depois só dá Barcelona. Tá? Era jogo pro Barça ter metido 7-8, cara. É porque o Rafinha perdeu um monte de gol, o Ferran errou o domínio, o Dani Olmo sumido, enfim. A gente vai passar por tudo isso aqui nesse vídeo. Vamos passar como é que foram os gols da partida primeiro. Primeiro gol do jogo marcado pelo Mbappé, de pênalti, pênalti logo no início do jogo. Eu não achei pênalti, tá? Lógico, teve a falta, na minha visão, o contato é faltoso, né? Porque vem o lançamento, o Pau Cubarsí domina a bola, o Mbappé, ele viu que o Mbappé ia chegar, ele tenta dar um toquezinho para dar tempo do Chesney chegar rasgando, né? E aí a bola fica curta, o Mbappé antecipa a jogada e o Chesney faz o pênalti. Foi pênalti. Só que o Mbappé estava impedido. O critério para não ter dado o impedimento e ter confirmado o pênalti foi o fato do Paul Cubarsí ter dominado a bola. Só que é muito nítido que se o Mbappé não tivesse ali, ele não ia dar essa recuada para o Chesney. Então, naturalmente, essa falha só aconteceu porque o Mbappé foi marcar pressão ali e o Mbappé estava impedido. Para mim, o pênalti não deveria ter sido confirmado porque o Mbappé estava impedido. Por sinal, um jogo com muitas polêmicas. Tá? Poderia ter tido expulsão do Tchouaméni, poderia ter tido gol confirmado do Fermin Lopes no final, poderia ter tido um pênalti do Tchouaméni com o braço também. E por aí vai. Teve muitas polêmicas no jogo. A maioria das decisões a favor do Real Madrid, inclusive. Enfim. E ele, o Mbappé abre o placar. Com 14 minutos ele faz o 2-0. Lance que tem uma polêmica também. O Yamal perde a bola na origem da jogada. Gera o contra-ataque. O Vinícius Júnior dá um grande passe de trivela. O Mbappé cara a cara tira do Chesney e faz o 2-0. Ali parecia que o Real ia acabar com a temporada do Barça, né? Porque o Barça, que teve o melhor futebol da temporada, terminar perdendo na semifinal da Champions, perdendo aqui para o Real e de certa forma se complicando nessa luta pelo título da La Liga, seria um banho de água fria. Só que deu a volta por cima e agora o título da La Liga está praticamente nas mãos do Barça, né? Mas enfim, um lance em que o Yamal sofre um contato, acho que foi do Valverde na origem, poderia ter marcado em campo. Eu gosto de juiz que deixa o jogo seguir. Então, para mim, poderia ter deixado o jogo seguir mesmo. Tá? Eu acho que, de fato, é plausível ter deixado o jogo seguir, mas vários árbitros teriam marcado falta também. Então era um lance bem interpretativo, vai muito do critério do árbitro mesmo, essa falta ou não na origem no Yamal.
Só que, pra mim, não era pra revisão pra VAR, porque é um lance de interpretação, que nem eu falei. O Barça continua em cima, acha um gol com o Eric Garcia na base da bola parada, tem um desvio do Ferran Torres na primeira trave. O Eric Garcia completa para fazer o gol. O Eric Garcia, segundo jogo seguido, já metendo o gol, né? Vive uma fase artilheira para um cara que joga de lateral direito, mesmo sendo zagueiro de origem. O Yamal empata o jogo, um momento que só dava Barcelona. Vou pegar aqui as estatísticas daqui a pouco. Eu tava vendo em determinado momento, chegou a estar 10-0 em escanteios. Pra gente ver o tamanho do desnível das duas equipes. É porque o Real Madrid foi bem objetivo e encontrou 3 gols dessa forma. Mas por jogo jogado, o Barcelona está anos luz à frente do Real Madrid em metodologia, em marcação, pressão, em ideia de jogo, em jogar futebol. O Barcelona é muito superior ao Real. É porque o peso da camisa do Real é enorme. O Real Madrid é disparado a maior equipe do mundo. Para mim, isso daqui eu separo da seguinte forma: é o duelo do amor pelo futebol, da ideia de jogo, de ter uma filosofia dentro do esporte, que é o Barcelona, enfrentando o dinheiro, que é o Real Madrid. Ponto. Eu vou torcer pro Barcelona. É uma ideia de clube que eu gosto muito mais. O Real Madrid pode ser o maior clube do mundo, independente. O time que eu mais gosto aqui é o Barcelona pela ideia de futebol apresentado. Eu diria que assim, maior clube do mundo, Real Madrid. Clube que melhor representa o futebol no mundo, Barcelona. Olhando para o cenário espanhol, para mim o Barcelona é maior. Olhando para o cenário mundial, o Real Madrid é disparado maior. Então, assim, em um cenário mais nacional, eu acho que o Barcelona representa mais que o Real Madrid. Olhando para um cenário mundial, eu acho que o Real Madrid representa mais do que qualquer outra equipe do mundo. Acho que dá para separar dessa forma, é a forma que eu enxergo, pelo menos. O Yamal empata o jogo com 32 minutos, uma jogada em que na origem teve o toque de mão do De Jong, poderia ter sido anulado, mas é aquilo, né? Não foi um lance direto. O Barça troca passes até chegar no Yamal para finalizar de primeira. Jogada típica dele, né? Esquerda, a bola fazendo aquela banana e caindo ali na bochecha da rede. Mas teve toque de braço. Na origem, o gol não aconteceria se o juiz tivesse apitado de forma correta. Mas, que nem eu falei no lance do que poderia ter anulado o segundo gol do Real, na possível falta no Yamal, é um lance que não cabe revisão, na minha visão, porque é um lance interpretativo naquele caso, e nesse daqui a jogada se desenrola. Tem muita coisa que acontece antes da finalização do Yamal. Isso daí é com o árbitro dentro de campo. E dentro de campo ele não marcou em nenhum desses dois lances que poderia ter marcado na falta no Yamal e deveria ter marcado no toque no braço do De Jong. Mas não cabia VAR justamente porque desenrolou muita coisa depois, né? E o Yamal empata o jogo. Já queria destacar, inclusive, tem muita essa discussão, quem é o bola de ouro, quem é o melhor jogador da temporada? Pra mim, hoje, tá nítido a resposta. Hoje que eu digo não é hoje, mas de um tempinho pra cá. É assim, os melhores números, Rafinha. O cara mais decisivo pro seu time na temporada, Salah. O melhor jogador do mundo, Yamal disparado. Tá? O impacto que o Yamal dá pro jogo é muito maior do que o do Rafinha. Pra mim é nítido isso daí. O Rafinha é o cara das finalizações, ele é o fazedor de gols, é o cara que vai dar o último passe, é um cara que vai estar sempre ali bem posicionado. Só que o cara que tem o futebol diferente não é o Rafinha, é o Yamal. Pelo menos é a forma que eu enxergo. Então, assim, o cara com os melhores números, Rafinha. O cara mais importante pro seu clube na temporada, Salah. O cara que é o melhor jogador do mundo, Yamal. Tá? É a forma que eu enxergo. Logo depois do empate vem a virada com o Rafinha, erro do Mbappé. E aí o Mbappé é aquele cara que é o herói e o vilão ao mesmo tempo. E assim, na final da Copa do Mundo, o cara meteu um hat-trick e a França perdeu. Aqui ele meteu um hat-trick e o Real perdeu. Então assim, não é a primeira vez que o Mbappé individualmente se destaca muito e no coletivo o time não, né? O Mbappé é um cara muito individualista. Ele é muito bom, ele é um dos melhores jogadores da geração, com certeza. Só que o fato é, ele é muito individualista. Ele joga pra ele. Ele não joga pelo clube. Então, você vai ter os gols dele e só. Assistências ele não vai dar, recomposição ele não vai ter. Se ele sair de perto da área, ele vai fazer merda. E foi isso que aconteceu no gol do Rafinha. Ele veio no meio de campo, a bola era com o Ceballos, ele tenta roubar a bola do próprio companheiro, tenta prender a bola ali, é desarmado,
gera o gol do Rafinha. Então assim, o Mbappé tem que tocar na bola no campo de ataque. E a todo momento que o Mbappé parava nas costas da zaga do Barcelona, era perigo. Ou ele estava impedido ou ele saía na cara do gol, a todo momento. E esse foi o jogo do Real. Era o Barcelona jogando bola, trocando passes, e o Real esperando uma oportunidade para encontrar essa bola nas costas da linha de defesa, linha alta do Barça, e o Mbappé sair cara a cara. Aconteceu isso várias e várias vezes, e é assim que o Mbappé fez 3 gols, né? Enfim. Ali o Rafinha vira o jogo. Na reta final do primeiro tempo, mais um gol do Rafinha, um cruzamento da esquerda para o meio que ele completa para fazer o quarto gol. E aí já na reta final do jogo, no segundo tempo, o Mbappé faz mais um em um lance que vem um passe, a bola não vem no cara curto, ela atravessa o campo inteiro, né? E aí o Vini pega a bola, só toca pro Mbappé sem goleiro, empurrar pra rede e fazer o terceiro gol. Cara, eu sei que eu demorei muito nessa introdução pra falar os gols, mas porra, 7 gols é difícil de falar todos também, né, cá entre nós. Vamos para os destaques, começando pelo mandante e praticamente campeão espanhol, Barcelona, começando pelo gol Chesney. Eu acho que assim, uma coisa do Chesney, que assim, é uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo. Ele é um cara muito frio. Ele é um cara que passa segurança, mas ao mesmo tempo essa segurança pode parecer, como é que eu posso falar? Descomprometimento. Porque ao mesmo tempo que você olha e fala, ele não tá sentindo o jogo, você olha e fala, ele não tá sentindo o jogo, entende? Então, tipo assim, em um jogo grande como esse, você pode olhar pro gol e ver o Chesney e falar, ele não passa segurança alguma. Você pode olhar pra ele e falar, ele não tá sentindo o jogo, entende? Ele é um cara que é muito frio, entende? E em alguns momentos isso é bom, em alguns momentos isso é ruim, né? Mas enfim, não fez nenhuma grande defesa, também não teve nenhuma grande falha. Ele ia tendo uma falha no gol que o Real Madrid ia fazendo no final, né? Que o Tchouaméni cabeceia e o Mbappé de novo. Se ele não toca na bola, talvez a bola entraria da mesma forma. E ele nem toca, né? Só que ele estava impedido e atrapalhou o Chesney. De novo, o individualismo do Mbappé. É um baita jogador o Mbappé, só que ele joga pra ele. Então, no coletivo, o time sempre vai ficar em segundo lugar quando tiver o Mbappé. Então, os números dele sempre vão ser espetaculares. Só que aí você olha no entorno, por clube ele nunca ganhou nada demais. Só por seleção, né? Na Copa do Mundo de 2018 com a França. Enfim, indo para a linha de defesa, o Eric Garcia, grande jogo, triangulando muito bem com o Yamal. O Eric não subia tanto, mas sempre que o Yamal conseguia ter esse espaço de vir da esquerda para o meio, o Eric atacava essa brecha que sobrava ali. Muito bem, fez o golzinho dele, né, na base da bola aérea, chegando na linha de fundo, quando chegava, né, ele ia muito bem. E do outro lado, o Gerard Martin, né, o Baldé voltando de lesão por agora. O Gerard Martin, assim, é um cara que é comum, tá? Comum, só que é um cara com um potencial físico muito interessante. O jogo todo ele correndo de um lado pro outro, de um lado pro outro. Tecnicamente ele é mediano, só que ele é um cara que tem um gás absurdo, né? A dupla de zaga, o Pau Cubarsí, eu achei que foi mal, né? Ele falha no gol do Mbappé. O segundo gol é um lance que ele poderia ter feito a linha de impedimento, que você cobrar de um time que não faz linha de impedimento, fazer a linha é uma coisa. Mas para um time que é a ideia central de marcação, essa linha alta, dá para se cobrar isso do Pau Cubarsí. E se ele dá um passinho para frente, o Mbappé estava impedido e o gol era anulado. Ele não fez e saiu ali o 2-0 naquele momento. O Inigo Martinez, ele. Cara, como é que eu posso descrever isso? O Inigo Martinez é aquele cara da garra, da vontade que tem nesse time do Barça, porque o resto são jogadores muito técnicos, né? E o Inigo Martins é aquele cara que, porra, é o Sérgio Ramos do Barcelona, entende? Não na mesma proporção, porque o Sérgio Ramos é muito maior pro futebol, né? Daqui a 5 anos, talvez a gente possa ver o Inigo Martins chegando nesse ponto, não sei, né? Mas hoje não tem comparação. Só que o Inigo, ele é esse cara dessa garra, dessa vontade, dessa liderança pro time do Barça. No meio de campo, o De Jong fazendo esse primeiro volante. Cara, ele é importante, ele é o capitão do time, só que eu não achei que o De Jong fez um grande jogo. Tá? Não achei, que nem eu falei, teve esse toque no braço que deveria anular o segundo gol do Barça. Defensivamente não passou toda essa segurança, teve até alguns desarmes interessantes. E com bola no pé, ele não me passou toda essa segurança que normalmente ele passaria. Alguns passes difíceis de se dominar. A tranquilidade que normalmente ele e o Pedri tem para distribuir o jogo, eu achei que o Pedro até teve, mas o De Jong algumas pedradas que dificultaram a vida em alguns momentos dos jogadores, dos companheiros. Ele não foi mal, mas ele pode fazer mais. Já o Pedro, é, cara, o Pedro tem um controle de bola absurdo, ele esconde a bola
consegue girar a bola de um lado para o outro. Acho que às vezes falta objetividade, mas é um baita jogador. Talvez em quesito controlar a bola, controlar o time, ditar o ritmo do time, talvez o Pedri seja o melhor jogador do mundo nesse quesito. O Rodri seria esse cara, né? Só que ele não jogou essa temporada, ficou a temporada inteira machucado praticamente, né? E o Pedri, ele hoje sem o Rodri, dá pra se dizer que é talvez o melhor do mundo nesse quesito. Olhando pro PSG, tem três caras que fazem isso, né? O Fabian Ruiz, o Vitinha e o João Neves. Mas quem consegue fazer isso tudo nesse meio de campo do Barça é o Pedri. Joga um absurdo. Mais à frente, eu acho que o pior do meio pra frente do Barcelona no jogo foi o Dani Olmo. Tá? O Dani Olmo muito discreto. E se o Olmo tivesse tão discreto assim, eu acho que em alguns momentos vale até a pena você ir com o próprio Fermin Lopes, que entrou no lugar dele, ou o Gavi, e você dá mais liberdade pro Pedri, para ter uma função até mais ofensiva do que a que ele já tem, né? Porque o Olmo não fez nada. Você tira um cara que poderia contribuir defensivamente, como é o Gavi ou até mesmo o Fermin, e deixa um cara que do meio pra frente não criou nada e defensivamente não é a característica dele também. Então o Olmo não fez um bom jogo. Mais à frente o Yamal joga um absurdo. Cara, o Yamal é muito craque. Que nem eu falei, pra mim ele é o melhor jogador do mundo. Ah, mas ele não tem os melhores números. Beleza. Se você quer falar da temporada, talvez seja o Rafinha o melhor jogador do mundo. Mas futebol, o cara que joga o melhor futebol do mundo é o Yamal, pra mim disparado. Hoje pra mim é nítido isso. O cara que, se você perguntar qual o jogador do futebol mundial, de qualquer clube, qualquer lugar, você escolheria para o seu time? Yamal. Yamal. Tá bom? O Yamal joga um absurdo. Melhor jogador do mundo, na minha visão. Do outro lado, o Rafinha, muitas vezes vindo da esquerda para o meio, né? Quando o Barcelona se propunha a contra-atacar, principalmente no segundo tempo, né? Quando o Real tentou empurrar um pouquinho mais o Barcelona, coisa que no primeiro tempo não aconteceu em nenhum momento, o Rafinha já ficava fixo nessa esquerda para atacar as costas do lateral direito, no caso ali o Lucas Vasquez, o Valverde caindo muito por ali também, né? E quando o Barcelona tinha a bola e subia o bloco inteiro, né, como foi grande parte do primeiro tempo, aí o Rafinha vinha para o meio, trocava de posição, caía mais próximo ali do Yamal, deixava esse corredor inteiro para o Gerard Martin, né? Enfim, foi nisso que eu falei do Gerard Martin, correndo de um lado para o outro. Porque esse corredor esquerdo era inteiro dele, né? Porque o Rafinha sai dali, ele não ficava fixo ali. Enfim, grande jogo do Rafinha, mas tem que ser mais efetivo. Tem que ser mais efetivo. Ele perdeu uns dois gols cara a cara. Teve uma trivela do Yamal que deixou o Rafinha dentro do gol que ele cabeceia para fora. Então, assim, fica nítido. Nesse jogo fica nítido o porquê dos números do Rafinha. É porque ele se movimenta muito bem. Ele tá no lugar certo quase toda hora. Só que ele peca muito na finalização, tá bom? Ele fez dois gols, era pra ter feito uns quatro ou cinco, se fosse mais efetivo, tá bom? É que nem eu falei, números. Melhor do mundo pode ser sim o Rafinha. Futebol apresentado é disparado o Yamal. Ele é o jogador mais diferente do mundo inteiro. Hoje é o Yamal. Mais à frente o Ferran Torres. Cara, o Ferran Torres não é a mesma coisa que o Lewandowski. O Lewandowski tem um impacto muito maior, uma finalização melhor, um físico melhor para segurar, fazer esse pivô lá na frente. Mas o Ferran é um cara que, querendo ou não, é mais móvel, né? Ele já foi ponta antes de virar centroavante no Valência, no próprio Manchester City. É, e nessa temporada ele vem sendo importante para o Barcelona, tanto quando vinha do banco, tanto como titular, sem o Lewandowski. Ele, longe de apresentar o que o Yamal e o Rafinha apresentam, mas é um cara importante para o time. E se a gente olha para os gols do Barça, o gol do Eric Garcia surge de uma casquinha do Ferran Torres. E o quarto gol, né, é justamente um passe também do Ferran Torres. Então, o Ferran Torres deu duas assistências. Não fez gol, mas deu duas assistências. Entrou o Baldé, ele é o titular dessa lateral esquerda, mas não está 100% fisicamente. O Gavi tem uma intensidade maior no meio de campo. O Christensen entrou no lugar do Kubarsi, que saiu sentindo. Fermin Lopes entrou muito bem no lugar do Dani Olmo. A questão é que o Olmo ele é mais experiente, tem mais nome, já fez mais coisa, tanto no Leipzig, tanto na seleção espanhola. Só que o Fermin dá uma intensidade muito maior. O Fermin agrega defensivamente muito mais também. Tá? Então, assim, são dois caras que são num nível altíssimo. O Olmo não fez um grande jogo e quando ele não tá bem, você tem um cara diferenciado, que é o Fermin. Diferenciado não, né? Mas um cara que é muito bom, uma intensidade lá em cima, que é o Fermin Lopes.
Entrou também o Hector Forte no lugar do Eric Garcia, que já estava cansado também. Olhando para o lado do Real, o Courtois, cara, o Courtois foi importante. Tomou 4 gols e foi um dos melhores do Real Madrid. Fez grandes defesas. Não fosse ele, o Barça poderia ter feito 6, 7 gols. Olhando para a linha de zaga, todo mundo muito mal. Yamal fez o que quis grande parte do jogo para cima do Fran Garcia. O Lucas Vasquez muito mal, tá? Muito mal. O quarto gol é uma entregada do Lucas Vasquez. Não dá, cara. Não dá. O Lucas Vasquez ser o titular na lateral direita ainda do Real Madrid. Não dá, né? Não dá. Dupla de zaga com o Asensio, é um cara que é bom, mas ele surgiu só agora e já se titular absoluto assim do Real. Justamente pela escassez de opções, e o Tchouaméni improvisado na zaga. Então, assim, é uma zaga horrível. Você tem um cara que é reserva do reserva do reserva. Você tem um cara que a torcida odeia, que é o Lucas Vasquez, e que não é nem lateral de origem. Um moleque da base que foi muito bem, mas querendo ou não surgiu por agora. E um volante improvisado. Essa era a linha de defesa do Real Madrid. Então é difícil de cobrar, entende? Eu acho que o que dá para cobrar o Ancelotti não é a escalação dos jogadores, é a ideia de jogo, porque nesse El Clássico de novo ficou nítido, como já foi em outros na temporada. É um Barcelona que joga bola, é um Real Madrid que busca explorar a linha alta do Barcelona. Acabou. Só tinha isso no Real Madrid. Bola longa pro Mbappé ou pro Vinícius Júnior, quase sempre pro Mbappé. Acabou. Esse é o Real Madrid. Então, assim, essa troca que deve acontecer do Ancelotti pro Xabi Alonso vai mudar drasticamente o Real Madrid. Porque o Xabi Alonso é um cara que gosta de ter a bola. E nesse time do Ancelotti não é um time que gosta de ter a bola, é um time que gosta de ganhar, independente de como, né? Então, por isso que eu falei, ganhar é muito importante, lógico, é o objetivo principal do futebol. Só que para quem eu vou torcer, não é o time que tá lá só para ganhar, é o time que tá lá para jogar e ganhar, para ser de fato o melhor e não o que teve o melhor resultado, entende? Então, assim, o Xabi Alonso tende a tornar um Real Madrid com um futebol muito mais bonito, muito mais interessante de se ver. Talvez possa ter dificuldade, porque o Ancelotti é um técnico resultadista, tá? Tanto é que se você olhar em La Liga, o Barcelona teve vários atropelos. Nessa temporada tem poucos jogos em que o Real passa o carro em algum time. É um Real que ganha muitos jogos, mas que tem um futebol espetacular, não. E quando tem resultados elásticos é com alguma atuação individual extraordinária, né? Enfim. Meio de campo, o Valverde e o Ceballos. O Ceballos é muito identificado com o Real, mas não fez nada demais, muito discreto no jogo. O Valverde também não conseguiu fazer muita coisa. O Bellingham jogou mal, o Arda Güler discreto. A ideia do Arda Güler era justamente dar esses passes para o Mbappé, né? Justamente explorar essa linha alta do Barcelona. O Vinícius deu assistência, né? Deu assistência para esse terceiro gol do Mbappé e deu assistência para o segundo gol também. Então, duas assistências do Vinícius no jogo. Mais à frente, o Mbappé, que nem eu falei, é um grande fazedor de gols, sempre vai ter números espetaculares, só que o jogo dele é individual. Tá? Ele pode ser o artilheiro do futebol mundial e o time não ganha nada, que é o que vai acontecer com o Real. Então, assim, é um baita jogador, mas que ele joga para ele não joga pelo time. Entrou o Modric, a partir da entrada do Modric, o Real consegue ter uma dominância maior no meio de campo, tá? Consegue ter mais a bola, encontrar mais espaços. Entra o Endrick entrando de ponta direita praticamente, né? O Brahim começou na ponta, veio pro meio, e pra mim a entrada do Brahim no jogo jogado deixou muito nítido uma coisa também. O Barcelona é um jogo coletivo. O Barcelona tem caras acima da média, principalmente o Yamal disparado mais acima da média. Mas é um jogo coletivo. O Yamal é disparado acima da média, mas se tiver alguém melhor colocado que ele, o passe vai para esse alguém. No Real Madrid não é assim. Teve um lance que ficou muito nítido isso. O Brahim consegue receber a bola, era só tocar no Endrick. O Endrick sozinho pela ponta ia ter o corredor inteiro para atacar. O Brahim prende a bola, carrega e busca o passe mais difícil lá no Vinícius Júnior. O Vinícius que já estava até cansado, já estava prestes a sair, acho que tinha até machucado antes de entrar o Vitor Munhoz. E aí sai um chute em cima do Chesney. Então assim, é um Barcelona coletivo que busca a melhor oportunidade. E é um Real Madrid individualista que busca os seus principais jogadores. Entende? Esse lance do Brahim foi a conclusão que eu consegui tirar, pelo menos. Era só tocar no Endrick, porra. E ele tenta fazer o mais difícil para encontrar o Vinícius. E entrou o Vitor Munhoz, porra, o Ancelotti tá de sacanagem também. Tinha o Rodrigo no banco, colocar o Vitor Munhoz,
Só se o cara fosse muito acima da média, tá? E não é isso que ele se mostrou. Lógico, é a primeira aparição dele. Então é difícil falar que o cara é ruim, que o cara não é bom, até porque eu nunca vi ele jogar direito. Só que tendo o Rodrigo, você colocar um moleque da base e na primeira chance dele ele cara a cara isola, fica difícil pro Ancelotti, fica difícil de defender, né? Estatísticas vai comprovar tudo isso que eu falei, ó. 23 chutes do Barcelona sendo 9 a gol, 9 do Real Madrid sendo 5 a gol. Então quase o dobro de chutes a gol do Barça, mais do que o dobro de finalizações no geral. Posse de bola 63% para o Barça, 37% para o Real. O Real pelo resultado, o Barcelona pelo futebol. Faltas 17 do Barça tendo 4 amarelos, 15 do Real tendo 3 amarelos. Escanteios 10 para o Barcelona, 2 para o Real Madrid. O Barcelona querendo jogar bola, o Real Madrid querendo o resultado. E na tabela a gente olha aqui, Barcelona na primeira colocação com 82 pontos, Real na segunda com 75. Se o Real vence, vai para 78 e o Barça ficava em 79. Tínhamos um campeonato. Agora com essa margem de 7 pontos, faltando ali 3 rodadas, se o Barça vencer a próxima rodada, acabou. Então o Barcelona já é campeão, tá? Tem 3 jogos para basicamente precisar vencer o quê? Só um direito, né? Então, Barcelona campeão da La Liga já. Lógico, futebol é imprevisível, tudo pode acontecer. Mas essa é a grande tendência, tá bom? Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para analisar aí de forma completinha o jogo, então. Um jogaço, um jogo muito elétrico, um primeiro tempo em especial, né? 6 gols no primeiro tempo, fechou nesse 4-2 pro Barcelona. No segundo tempo achei inclusive que o Barça se acomodou, fez só querer o tempo, fazer o tempo passar, né? E aí o Real Madrid descontou para 4-3 e no detalhe não fez um empate ali com o Vitor Munhoz ou no gol anulado ali que o Mbappé estava impedido. Mas, de fato, que nem eu falei, é um futebol muito melhor de ser assistido Barcelona. O Barcelona tem o melhor futebol do mundo. O Barcelona não vai ganhar a Champions, até porque já foi eliminado, que nem eu falei. O futebol não é de quem tem o melhor futebol apresentado, é de quem tem o melhor resultado. Só que, se me perguntar para quem eu vou torcer, é para quem joga bola, é para quem tem um futebol melhor. Com exceção do Grêmio, que eu torço pro Grêmio. E o futebol do Grêmio é horrível. Por exemplo, ontem teve Grêmio e Bragantino. Quem é que joga um futebol melhor? Bragantino. Quem é que eu vou torcer? É o Grêmio. Porque eu torço pro Grêmio. Mas em qualquer outra exceção, eu vou torcer para quem quer jogar bola. E entre Barcelona e Real Madrid, o Barcelona queria jogar bola, o Real Madrid só queria o resultado. Como ia chegar no resultado? Aí é que o Real Madrid vai pensar. O Barcelona chega ali para impor o jogo dele. O Real Madrid vai ali para ganhar, independente de como. E é por isso que o Real Madrid tem tantas Champions. Só que, nem eu falei, o Real Madrid é o maior time do mundo. Só que, em representação do futebol, tipo, o time que eu mais olho e falo, esse time joga bola. Esse é o time que eu mais olho e falo, esse time representa o futebol. Barcelona. Tá? Na história mesmo. O futebol jogado hoje em dia fica nítido, né? O Barcelona é muito superior ao Real Madrid. Só que o Real Madrid é o dinheiro. É um investimento em jogadores caros, em jogadores diferenciados, né? E é por isso que o Mbappé fez 3 gols, por exemplo, né? Mas enfim, tava torcendo pro Barcelona, fico feliz que o Barcelona venceu. é, e provavelmente vai ganhar a La Liga, é muito difícil de fugir disso daí, o título mais do que encaminhado. Craque do jogo? Cara, eu sei que o Rafinha fez 2 gols, o Mbappé fez 3, mas cada jogo que passa fica mais nítido o quanto pra mim o Yamal é o melhor jogador do mundo. Então o craque do jogo pra mim é o Yamal, tá bom? É absurdo o cara ter 17 anos, né? Ele é um esculacho, tá louco. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou.